Isso aconteceu na noite de segunda-feira, viu, Chico? A Polícia Militar, a Força Tática, viaturas ali daquela região de Franca e Batatais foram, é claro, a essa situação que acabou chamando a atenção, porque foi muito violenta. Os bandidos, mais de 16, segundo informações, fortemente armados, explodiram um carro forte, deixando a via totalmente ocupada por pedaços, estilhaços e também o veículo em chamas. Eles não conseguiram levar o dinheiro do carro forte, mas fugiram dali deixando seguranças feridos. A Polícia Militar foi acionada, como eu disse, foi feito um cerco e, como é padrão, toda a região enviou reforço para aquela região. O que acontece é que uma viatura de São Carlos acabou encontrando com os bandidos, houve uma intensa troca de tiros e um sargento da cidade de São Carlos, que inclusive, se eu não me engano, é morador aqui de Araraquara, o sargento Frigeri, acabou sendo baleado. A situação é complicada, ele foi levado para o HC lá da cidade de Ribeirão Preto, mas não corre risco de morte. A gente traz aqui essas informações e eu vou pedir para ir soltando aí os vídeos dessa situação e também o áudio 1 e o áudio 2, que chama extremamente a atenção pelo desespero dos policiais na viatura na hora da troca de tiros, Chico. 58 pela Cevada, sentido Macadeiro, pela de terra, Maé 58 pela Cevada, eu tô pulando no meio do mato, o cara tirou pra cima, quer dizer, mas eu tenho que tirar o meu local, vou tirar da mata, nós vamos tirar da mata. Tá fácil, o QTH em antes e depois do pedágio. Então você acompanha a comunicação entre o Copom e as viaturas em movimento para o local da ocorrência e, portanto, toda a atenção, né, e tensão também nesta ocorrência envolvendo polícia e criminosos. Vamos ao segundo áudio. Ô Chico, nesse caso, o áudio dá uma picotada, mas o policial tá falando, é tiro, desesperado. É nessa hora que eles dão diversos tiros contra a viatura do BAEP aqui de São Carlos. A viatura acaba toda perfurada com esses disparos e o sargento é ferido. Aí há um socorro, é claro, e mais apoio é enviado para essa ocorrência. A gente não tem notícia se algum dos bandidos foi preso ou não, mas se sabe que pelo menos 2 pessoas ou 3 foram baleadas e diversas foram feridas com estilhaços da explosão e também de tiros. A gente aguarda, portanto, a resolução de tudo isso, porque são viaturas, inclusive de Araraquara, que estão e fizeram durante a madrugada toda cercos naquela região, na tentativa de deter esses criminosos fortemente armados, Chico, com fuzis e também explosivos, como a gente pôde ver na explosão do carro forte. E são ações que costumam se repetir no estado de São Paulo e em outras regiões do Brasil também. O crime organizado, fortemente armado, muitas vezes com armas muito mais potentes, poderio bélico bem superior ao das forças de segurança do estado, e que muitas vezes o estado não consegue reagir. Eu tenho dito nesse programa que quem tem que mostrar força é o estado. Nós temos observado muitas vezes que alguns órgãos tentam, de certa forma, desestruturar, em muitos casos, aquilo que a Polícia Militar tem como dever, que é proteger a sociedade, mas tem órgãos que querem, parece que, impedir muitas vezes a ação da polícia de forma bem enérgica, porque quando a polícia invade, por exemplo, uma comunidade para tentar prender criminosos que fazem parte de ações criminosas, que fazem parte de organizações criminosas, e há trocas de tiros e bandidos morrem, como aconteceu na Baixada, tem muita gente que fala, não, tem que investigar, houve excesso, tem que prender os policiais. Mas muitas vezes não olha o outro lado, que a ação organizada, ela cresce em São Paulo e em outros estados também. Nós temos facções criminosas em todo o país. E isso em São Paulo está acontecendo porque muitos governos que passaram não tiveram coragem de se estruturar e enfrentar o crime organizado. Pelo contrário, teve um governador em São Paulo que em 2006 negociou com o crime organizado, quando as ações do PCC estavam tomando conta do estado, matando policiais, matando bombeiros e colocando um terror
na sociedade. Então o Estado tem que se estruturar, tem que mostrar que é ele que tem a força e que, se houver a necessidade de trocar tiros, e na troca de tiros, claro que quem tem que ser superior é o Estado. Eu aqui não gostaria que houvesse mortes nem de um lado nem do outro, mas no confronto eu vou sempre torcer para a polícia. Embora tenha muita gente que acha que a polícia muitas vezes tem que entrar na comunidade ou na favela com muita tranquilidade, sendo que o policial está sempre em risco, ele está sempre em desfavor, porque é ele que está entrando muitas vezes geograficamente numa situação totalmente desfavorável, e lá de cima do morro, claro, que os criminosos têm uma visão ampla de quem está chegando e muitas vezes é quem inicia o ataque. Então o Estado está reagindo, nesse caso aí foi um policial que acabou ferido. Não temos ainda informações aprofundadas, do estado de saúde dele, mas o Estado tem que estar preparado. Se houver a necessidade de confrontar e eliminar o bandido, é assim que tem que acontecer. Exatamente, Chico. É inadmissível, né? A gente vir aqui numa terça-feira de manhã, para você que está acompanhando o Jornal da Morada, vendo o vídeo que está nos acompanhando pelas nossas plataformas digitais, para você que está ouvindo pelo rádio o desespero dos policiais, o pessoal trabalhando, e para quem estava na rodovia também, passando no momento daquele ataque, é inadmissível que a gente fique refém, né, que a população fique refém do criminoso, e também o policial colocando a cara dele para bater ali numa situação perigosa dessa, e também o trabalhador que está no carro forte, porque por mais que exista treinamento, por mais que exista preparo, olha, imagina a situação de você se deparar com uma situação dessa no meio da noite e o carro forte sendo atacado daquela forma que foi, e esse desespero que fica. Obviamente que o policial militar, o vigilante, o vigia, as pessoas que trabalham com a segurança e também a segurança pública, no caso a polícia militar, a polícia civil, precisa ter um respaldo, né? Então, toda vez que acontece algum tipo de ocorrência, as primeiras coisas que já se imaginam é uma crítica ao modo de agir do policial. Obviamente que temos erros de ambos os lados, mas precisa ter uma estrutura, e principalmente do poder público de forma geral, né, Maria? Sim, exatamente. O que eu tenho percebido é que a polícia tem perdido muita força, né? E também sofre com muita falta de infraestrutura, né? Hoje a gente sabe que está muito desigual, né? Muitas vezes os bandidos atacam aí com um armamento pesado, e a polícia fica sem ter como contra-atacar, né? Sem ter como se proteger e proteger a população. Então, eu espero que esse cenário mude. Eu acho que esses policiais, eles são heróis, e eles estão realmente ali com a capa de herói mesmo para proteger a população, e tem que ter o respaldo do Estado. Eu penso que o que nós precisamos fazer é ter sempre a coragem de reconhecer que nós, população, nós já somos reféns da violência, e que a polícia, em algumas regiões desse país, inclusive, já é também refém, e que isso precisa ser mudado. O que nós precisamos é ter um novo direcionamento. Falta lideranças em todos os nossos segmentos da sociedade brasileira, inclusive na área da segurança pública. Essa é a grande realidade, e essa ausência de liderança, essa ausência de conhecimento real do tecido social é que acaba expondo os policiais, heróis policiais, como bem disse a Marê, e, sobretudo, a nós, sociedade. Essa é a questão central, porque quando se faz gestão com extremismo, também não é bom, né? Porque nós acabamos sendo também mais violentos e acabamos sendo mais submissos às situações que estão colocadas da própria violência. A situação é extrema, não é, Nascimento? Nós estamos lidando com facções criminosas, bem estruturadas, fortemente armadas. Então, a polícia também tem que, muitas vezes, agir de forma extrema. Mas o Estado não pode ser assim. Só que você está reagindo a uma ação totalmente fora daquilo que seria uma normalidade. Então, eu não sei exatamente quais são as ações extremas que você fala, mas numa ação como essa, eu entendo que a polícia tem que usar todas as estratégias possíveis para eliminar exatamente os bandidos que pertencem a essa facção criminosas ou facções criminosas que estão aterrorizando rodovias. Sim, mas nós não podemos, Chico, sempre quando for falar de segurança pública, nós não podemos pegar só fatos isolados, porque senão nós alimentamos esse tecido de violência que nós vivenciamos hoje. Quando nós estamos falando, quando nós vemos um assunto como esse, quando nós ouvimos o desespero do policial
dentro de uma ação como essa, nós precisamos ter a magia, precisamos ter a dignidade de olhar a segurança pública como um todo. Esse é um caso isolado. E, obviamente, que quando nós vamos analisar apenas casos isolados, nós não conseguimos construir soluções para uma situação macro. Quando eu falo de extremismo, é sim que, em função dessa vulnerabilidade, dessa exposição da polícia militar, ou mesmo da polícia civil, ou mesmo, inclusive, dos próprios bombeiros, quando vão fazer alguma situação, essa fragilidade de gestão, de pensar a segurança pública como algo macro a ser enfrentado com coragem, com técnica, com inovação, com tecnologia, é essa ausência de gestão que acaba, muitas vezes, expondo os policiais a uma situação crítica como essa, ou sim em algumas situações de extremismo que acaba fragilizando, inclusive, a própria gestão da própria polícia. É uma gestão que por muito tempo existiu de forma muito falha em São Paulo. Com certeza. O partido que ficou quase 30 anos governando o estado de São Paulo não deu a estrutura que a polícia precisava, nem em estrutura de efetivo, nem de tecnologia, para que os trabalhos de investigação fossem feitos no sentido de tirar esses criminosos das ruas, e aí permitiu o avanço dessas facções criminosas. Sem dúvida alguma. E agora, com essas facções muito bem estruturadas, nós precisamos, nós que eu falo, sociedade, o Estado de São Paulo, o Estado precisa dar toda a estrutura para que a polícia consiga se mobilizar e combater essas ações criminosas. De que forma? É claro que o trabalho tem que ser de inteligência, mas ostensivo também. Tem que ter um trabalho de inteligência para a Polícia Civil, com toda a estrutura para investigar, para chegar a essas facções criminosas com apoio da Polícia Federal, porque o problema da facção criminosa no Brasil não é mais só dos estados, é um problema nacional, então tem que ter apoio das forças da União, do Estado e todo mundo une forças, porque senão ou as polícias têm autonomia para agir, tanto de inteligência como de efetivo, como de armamento, ou o crime organizado vai continuar crescendo no estado de São Paulo.